Gosto do Ed Mota, acho cretinice a afirmação dele, mas nas respostas que vejo a ele, percebo como a inteligência, acho sempre bacana quando alguém diz, branca se ofende com o negro tocando piano. O que eu entendi, eu não acompanhei muito essa treta, tá? Mas pelo que eu entendi, a principal confusão foi ele se dizer que, enfim, ele falar mal pra cacete de rap, de hip hop, e colocar que bom mesmo é o que ele faz, né? Uma música mais erudita, vai. Até esse termo já é preconceituoso, mas vai. Mas sim, ele é um ótimo músico. Eu acho que assim, ó, o que eu vejo na fala dele é um certo fetiche da técnica, tá? Que isso é muito comum no campo da arte. É muito comum artistas trazerem isso. Veja, quando alguém fala determinado fazer artístico, ele é complexo e, portanto, ele é arte, mais arte que outros, isso é um fetiche da técnica. A arte, ela não é melhor ou pior de acordo com a sua dificuldade técnica. Porque se assim fosse, obras extremamente trabalhosas, mas completamente desinteressantes, seriam o suprassumo da expressão artística, o que não é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para ele, eu tô tentando pensar pela cabeça dele, me parece que é muito assim, cara, a galera por exemplo, um DJ, ele pega algumas músicas, pega alguns samples, faz uma recombinação e tal. Pô, eu tenho que estudar não sei quantas teorias musicais possíveis, eu tenho que compor desde o zero, sabe? Eu vejo que tem muito nessa... Tem aí um elogio da técnica, mas que cai num fetiche da técnica. De entender que isso que ele faz e todo o percurso de aprendizado que ele passou, isso qualifica o que ele faz como arte mais do que outras formas de fazer. Estão entendendo? Só que primeiro, isso é também muito discutível, né? Até que ponto você não pode, como o pessoal está falando aqui, pô, mas o hip hop também tem muita complexidade, exato. Então, primeiro já tem esse questionamento, mas vamos comprar a ideia de que, de fato, é mais complicado o que ele faz do que o rapper faria. Vamos comprar essa, só a título aqui pra gente avançar numa suposição. Comprando essa premissa, mesmo assim, nada garante que o que ele faz é mais arte do que os outros. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Porque não é essa a questão. Nunca foi. Aliás, nunca foi, não. Há muito tempo não é mais essa questão. Pode-se dizer que desde o final do século XIX não é mais essa questão no campo da arte, no estudo da arte, sobre virtuosismo técnico, sobre dificuldade técnica como demarcador, não é nem virtuosismo técnico, mas é a dificuldade técnica como demarcador de grandiosidade. Não, isso se perdeu, cara. Isso já, assim, ó, sério, desde os impressionistas, isso não faz mais muito sentido. Nick, pessoas negras inteligentes consomem o quê? Hip hop é coisa de gente burra? Não, no caso da segunda pergunta, não. Hip hop não é coisa de gente burra. Pelo contrário, né? Eu já até falei aqui algumas vezes, nos primeiros vídeos aqui do canal sobre quadrinhos e hip hop. Vocês podem conferir esse vídeo, velho. E pessoas negras inteligentes consomem o quê? O que elas quiserem. Parte da inteligência tem a ver com você descobrir os seus próprios percursos, de você encontrar, de estar aberto e encontrar coisas que lhe façam bem, que estimulem, inclusive, a sua própria inteligência para você continuar perseguindo e indo atrás de outras coisas. Cada um tem o seu roteiro, cara. A inteligência, ela é marcada por um itinerário que é muito particular. Por isso que esses caras falam 10 passos para ser inteligente. Não tem essa. Por isso que um professor, ele entende que a conquista do aluno passa não por se tornar igual ao mestre, mas por encontrar o seu próprio roteiro de inteligência que o mestre ajudou a ele a buscar. Tá entendendo? Por isso que um bom professor é aquele que te diz, não seja como eu. Não busque a sabedoria que eu tô trazendo aqui para você e etc, etc. Não. Cara, eu vou te ajudar aí, vou te dar instrumentos, vou te ajudar a tu mesmo ir atrás do teu próprio caminho, cara. Boa noite, Link. A Rita Von Hunt fez um vídeo discutindo o racismo inerente na filosofia ocidental. Como ter uma leitura crítica de uma filosofia profundamente colonialista? Sei lá, a tua pergunta ela já traz a resposta. Dá para reverter. Como lidar com uma filosofia colonialista? Tendo uma leitura crítica. Aí você pergunta, mas como ter essa leitura crítica? Bom, primeiro eu acho que diversificando tuas fontes, ou seja, lendo outros autores, mas também não caindo no risco de produzir homogenias onde não há. Então, por exemplo, eu acho de verdade, podemos discutir isso a fundo, eu acho de verdade que filósofos, sei lá, eu acho que não dá para botar no mesmo balaio filósofos como Sartre e Deleuze, por exemplo. Eu acho Sartre um filósofo ainda muito colonialista, apesar de ele ser um cara mega de esquerda e engajado em movimentos anticoloniais. Mas eu acho que a filosofia dele ainda é muito eurocêntrica. Por mais que ele buscasse, eu acho que de maneira até muito honesta, ele era um cara até consciente dessas limitações, ele buscava maneiras de construir uma filosofia que não fosse tão eurocêntrica, que não fosse tão vinculada a uma série de valores que ele lutava contra, inclusive. Já Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, muita gente às vezes quer torcionar isso porque, mais um francês que fala difícil. Bicho, se você for ver uma série de movimentos anticoloniais no mundo, a filosofia deleuziana tá lá.
para mim, eu sempre falo isso, para mim Deleuze é um filósofo, a filosofia de Gilles Deleuze é um filósofo que hackeia o eurocentrismo. É um filósofo mais anti-eurocêntrico que a Europa produziu. E muita gente vai ficar louco comigo falando isso. Mas eu acho Deleuze o filósofo mais anti-eurocêntrico que a Europa produziu. Por isso que eu me considero um deleuziano, porque para mim o Deleuze ele consegue criar um sistema próprio, fazendo articulações bastante inusitadas, e eu acho que é um sistema que tem se mostrado eficiente na medida em que pensadores latino-americanos, pensadores africanos, pensadores da Índia, que eu conheço, indianos, eles se apropriaram da filosofia deleuziana e construíram a partir disso, inclusive, seguiram além. Não monogamia é neoliberal? Pois é, né? Às vezes o pessoal coloca essas noções de monogamia ou não. Cara, eu acho que, sinceramente, a ideia de posse do outro, ela é sempre problemática. Mas a ideia de posse do outro não é necessariamente não é algo que necessariamente tenha que estar num relacionamento monogâmico. As pessoas podem ter ali uma relação X e não necessariamente se sentirem uma dona da outra, né? Embora muitas vezes isso aconteça. E aí tem a crítica ao contrário, né? Que a não monogamia, na verdade, tem a ver com uma uberização dos relacionamentos. Ou seja, as pessoas simplesmente desaprendem da capacidade de você se prender, de conviver, de ter que, inclusive, passar tempo ao lado de uma pessoa cujo bom pedaço do tempo não é maravilha. Quando você tem um relacionamento de longa data, você entende que o prazer de estar junto envolve também o desprazer de estar junto. Envolve as brigas, envolve a encheção de saco, envolve um monte de outras coisas, né? Isso tem a ver até mesmo com as questões hoje ligadas à moradia, né? Por exemplo, as gerações, como os imóveis estão muito caros, as gerações mais novas vivem de aluguel e também não param nos lugares, etc. Não, nem tanto, às vezes, por uma escolha, embora em alguns casos pode ser uma escolha, mas por necessidade. Então, enfim, tudo isso aí dava para a gente começar a criar uma série de críticas a relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos, não sei o quê, mas eu acho que no final das contas, assim, querer produzir certas escalas, isso é de direita, isso é de esquerda, isso é neoliberal, isso não é... Eu acho meio pobre, né? Vão depender justamente dos relacionamentos que vão sendo construídos e as maneiras dessas experiências se construírem. De modo que, assim, para resumir o que eu quero dizer, para não ficar tão complicado, eu acho que relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos, ambos podem ser profundamente tóxicos, entendeu? Pela questão da posse, a monogamia se tornando um detentor do outro, né? Eu possuo você não... aquela coisa de machinho e ciumento, mas também às vezes mulher ciumento, que o cara não pode olhar para o lado, ou a mulher não pode olhar para o lado, e sabe, essa coisa ridícula. E tem no outro extremo, que também pode, eu acho, ser tóxico, que é aquela pessoa que estão junta, mas se a outra passou necessidade, tu vira as costas na cara na mesma hora. Na mesma hora. Tá lá, conheci a mina faz 3 dias, estamos saindo, aí ela ficou gripada. Foda-se, pô, gripado não dá pra comer, então foda-se, não sei. E às vezes a pessoa ali só precisava, né, de uma ajuda, e não precisa nem ser uma grande ajuda, tá entendendo? Assim, às vezes a não monogamia também pode virar um pretexto para você não se importar muito com ninguém, né? Então, dos dois lados eu acho que pode surgir algo muito, muito tóxico. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.